começando essa parte clínica, né, de disfunção temporomandibular, a gente entende como definição, seguindo a referência da Academia Americana de Dor Orofacial, que DTM é definida como conjunto de distúrbios que envolve os músculos mastigatórios, a articulação temporomandibular e as estruturas associadas, né, que envolve ligamentos, enfim, tecidos adjacentes ali, que faz parte de todo o sistema específico da articulação temporomandibular. Quando a gente parte para o diagnóstico, a gente lembra de exame físico, exame por imagem. A gente tem que lembrar que palpação deve ser realizada, avaliação sobre tensão de musculatura, ruídos, movimentos mandibulares. Por exemplo, o exame físico a gente faz a palpação de músculos, tenta observar se tem alguma crepitação, alguma tensão, algum ponto específico que, porventura, possa ter mais dor. A gente avalia, né, a abertura bucal, o normal é em torno aí de 30 a 35 milímetros. A gente avalia o quanto a paciente consegue fazer lateralidade, palpa a região de ATM, vê algum estalido, né? Tudo isso a gente observa. E exame por imagem, lembrar que a radiografia panorâmica é um exame muito bom para a gente avaliar a parte óssea. Não vai trazer detalhes específicos de disco, né? Essa porção de tecido mole de articulação, mas é muito importante. Tomografia também, caso de anquilose, por exemplo, né? A tomografia ela é imprescindível. E a ressonância magnética é o que vai nos trazer informação de tecido mole do disco articular. Então, esse conjunto de 3 radiografias, aliás, de 3 imagens, tá, vai nos completar em todo esse exame por imagem. Lembrando que a panorâmica é um exame inicial, né, para a gente avaliar. Pessoal, qualquer dúvida, vocês podem me interromper, tá? A gente vai conversando, respondendo pergunta ao mesmo tempo, ok? E aqui a gente já começa a mostrar uma radiografia panorâmica. A gente observa, né, o côndilo, obviamente que está cortado aqui para focar o lado direito e esquerdo, mas você vê aqui a simetria condylar, se tem alguma absorção de cortical, alguma irregularidade, se está mais fino, então tudo isso a radiografia panorâmica nos dá a imagem. E aí, falando sobre a tomografia, olha que exemplo interessante, você vê aqui uma área de anquilose do lado esquerdo, tá? Então, a tomografia em relação à parte óssea, sem sombra de dúvida, vai me trazer informação mais precisa. E a ressonância magnética fica para aqueles casos de tecido mole. Aqui eu tenho disco articular, eu tenho a cabeça do côndilo, eminência articular. Inferior aqui, eu vejo um disco deslocado anteriormente. A gente não está muito acostumado a interpretar a ressonância por imagem, okay? Mas acaba que com a nossa rotina, né, da especialidade, então a gente já tem um certo hábito, né, de estar vendo e fazer um diagnóstico, né, desses exames. Mas para quem está começando, realmente sente um pouco mais de dificuldade para interpretar essas estruturas. Então, esses são os exames indicados. E aí, quando a gente parte agora pela classificação dessas desordens, a gente vai aqui desde uma dor miofacial, deslocamento de disco, doença articular degenerativa, condições artríticas sistêmicas que vão estar relacionadas com a doença degenerativa, deslocamento condylar recorrente, anquilose, neoplasia e infecções. A gente vai conversar praticamente pela maioria delas, com exceção de neoplasia, por ser mais raras, e infecções, por ser um tratamento mais geral, infecções, né, não precisa ser tão específico de ATM, então a gente vai pular essas duas partes. E aí, quando a gente fala de dor miofacial, a gente lembra que realmente o próprio nome diz, é dor em musculatura da face, mas sendo específico em músculos da mastigação. E é a causa mais frequente, tá? Muito paciente vai ter dor, vai ter desconforto, muitas vezes pela função de hiperatividade dos músculos da mastigação, associado com estresse, com ansiedade, e a questão é que ela é multifatorial, né? Às vezes o paciente pode ter uma condição, eu diria, emocional, que porventura outro paciente não tem. Então, assim, é uma série de fatores que vão desencadear em determinados pacientes um bruxismo, e aí você tem essa hiperatividade que gera o desconforto e dor muscular. E também tem a compressão dos dentes, obviamente, né, que é uma consequência, você contrai a musculatura da mastigação, você tem dor nesses músculos e os dentes se contraem
ao longo do dia ou durante a noite. E aí você tem toda aquela questão do bruxismo, desgaste dentário. E aí a grande questão que é bom a gente ponderar que a dor miofacial ela pode ou não estar associada com problemas internos da articulação. Então aqui já começa um princípio muito interessante, porque muitas vezes o paciente que ele tem transtorno, ele tem desarranjo interno da articulação, só que ele não tem dor miofacial. Isso às vezes acontece, um paciente com deslocamento anterior de disco, mas não tem nenhuma dor na musculatura. E vice-versa, tá? O paciente, ele tem dor na face, só que não tem desarranjo nenhum na articulação. Então, isso é muito importante a gente saber e diagnosticar. Ok. Dando sequência agora, falar um pouquinho de deslocamento de disco. O que seria um deslocamento de disco, pessoal? É quando, o próprio nome diz, o disco está anterior à cabeça do côndilo, da sua posição habitual. E aí você tem o chamado deslocamento anterior de disco com redução e sem redução. O que seria o com redução? Com redução é quando o paciente abre a boca e vai ter um movimento de rotação e translação da cabeça do côndilo, e ele tem a tendência de ir sobre a região de eminência articular. Nesse movimento, o disco encaixa. É como se a cabeça do côndilo entrasse ali debaixo do disco. Só que quando o paciente fecha a boca de novo, o disco se mantém naquela posição luxada. No caso da sem redução, do deslocamento anterior de disco sem redução, aí não tem jeito. O paciente abre a boca e fecha, o disco continua lá naquela região deslocada. Tá? Clinicamente, esse deslocamento com redução, ele pode ser perceptível com alguns estalidos. O paciente, quando abre a boca, estala, e quando fecha, estala novamente. É justamente quando esse disco entra e sai da posição sobre a cabeça do côndilo. E aqui essas imagens são interessantes para ilustrar. Aqui no A, você tem aqui o que seria o normal, côndilo, disco e cavidade articular. Com a abertura de boca, o disco continua. No caso B, é o deslocamento de disco com redução, ou seja, o disco está deslocado, ao abrir a boca, o paciente entra com esse disco em sua posição normal. E C é sem redução, tá vendo? Boca aberta, o disco continua deslocado anteriormente. Ok? Tudo certo, pessoal? Tá tudo entendido? Então eu vou passando aqui, tá? Na parte de cirurgia, a gente vai tentar ir mais devagar um pouquinho para explicar alguns detalhes. Sobre a doença articular degenerativa, também chamada de artrose, osteoartrite, o que a gente sabe de sinal e sintoma, você tem aqui dor associado a estalo, crepitação, tá? Justamente por irregularidades na ATM. Então, você vai sentir ali clinicamente a crepitação dessa articulação. E os pacientes comumente também vão ter limitação de abertura de boca. Nessas situações, a gente vai encontrar discos perfurados, com irregularidades, osteófitos, que são alterações aí da parte óssea, né, na cabeça do côndilo. Você pode ter redução do espaço articular, limitação de movimentos mandibulares, né, em função de todas essas irregularidades, achatamento de côndilo. Tá? Ao exame também, você pode ver uma perda da lâmina dura também em algumas áreas, né, na região de côndilo. E pode estar associado a outras disfunções. Você pode ter um paciente com doença articular degenerativa e ter uma luxação de disco, por exemplo. Okay? E aí a literatura ela mostra, né, 3 possíveis causas associadas ou mecanismos, né, dessa lesão. Por exemplo, paciente que tiver um trauma, por exemplo, uma fratura de mandíbula, ou então um trauma em mento que não gerou fratura de mandíbula, mas gerou trauma no disco. Então, isso pode determinar ser um fator a mais, né, para desencadear essa degeneração. Tem associação aqui com lesões por hipóxia, né, chega pouca nutrição lá na região de disco. Tem algumas inflamações associadas a uma questão neurogênica também, que aqui é um outro mecanismo, eu diria mais complicadinho de tentar correlacionar, né, diretamente com a doença degenerativa, mas a literatura também tem relacionado isso como mecanismo. E agora, quando eu falo
saio da doença articular degenerativa e entro aqui no paciente que tem essa doença degenerativa, mas com alterações sistêmicas, aqui entra algumas lesões, por exemplo, aliás, algumas doenças como artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistêmico, que vão afetar a articulação temporomandibular, e esses pacientes também vão desencadear essa doença articular degenerativa. Tá? Então, você pode ter pacientes que têm degeneração da articulação com ou sem alguma doença sistêmica. Tá? E aí, nesse caso, com doenças sistêmicas, os sintomas não são apenas na DM. Você vai ver em cotovelo, em dedos, né, tornozelo, enfim, diversas articulações do corpo. E aí, como já falei, né, você vai ter processo degenerativo. E aí tem erosão na face anterior e posterior do côndilo, o côndilo pode estar menor, o côndilo pode estar destruído, né? Então, você tem essas alterações por imagem que são bem significativas nesses pacientes. Então, aqui os sinais e sintomas são bem semelhantes, sintomas clínicos, sinais radiográficos, né, por imagem. A diferença é que, na questão sistêmica, esses pacientes vão ter uma doença, né, sistêmica que vai afetar mais articulações do corpo. E aí o tratamento não é só com o dentista ou com o bucomaxilo, e também com o médico, né, normalmente o reumatologista, que é o médico assistente do paciente. Então, aqui só para ilustrar, né, o que seria uma lesão degenerativa, ó, você já tem rompimento, não tem disco, você tem um achatamento de côndilo, diminuição do espaço, da articulação. Aqui uma imagem de artroscopia para tentar ilustrar, mas mais para frente a gente vai abordar isso aqui de novo. Vamos passar um pouquinho aqui, peraí. Ok. Alguma dúvida, pessoal? Tudo certo aí? Deixa eu só ajustar aqui minha tomada. Ok. Bom, vamos para mais uma agora, falar sobre deslocamento condilar recorrente. O que seria isso? Seria aquela luxação recidivante, tá? É quando o paciente, ele volta e meia, o côndilo sai da fossa articular, vai para frente da eminência articular e trava ali. O paciente não consegue voltar para a posição. Isso seria uma luxação. Uma subluxação, isso até acontece de uma certa frequência sem maiores problemas, porque o paciente ele consegue auto-reduzir, tá? Por exemplo, às vezes, quando você está com um paciente na cadeira odontológica, ele está muito tempo aberto ali, ele sente que dá uma travadinha, né? E aí ele mesmo consegue fechar a boca. Isso seria uma subluxação. E a luxação é aquele caso que o paciente não consegue fechar, você precisa manipular para reduzir, tá? E deve ser reduzida o mais rápido possível. Porque muitos pacientes têm uma hipermobilidade, né, mandibular, e aí isso pode estar fazendo uma movimentação, uma translação da mandíbula muito à frente da eminência articular, além do normal, o que causa essa luxação e dificuldade de retornar. O tratamento é fazer a manobra de redução, que eu vou mostrar para vocês no vídeo. E um tratamento definitivo é a eminectomia. Imagina um paciente que tem isso todo mês. Isso acontece. A gente atende casos no hospital que o paciente relata, olha, frequentemente, mensalmente acontece de eu travar a mandíbula, aliás, de eu abrir a mandíbula, luxar e não conseguir reduzir, tá? E aí precisa que um profissional venha reduzir essa luxação. E aí o tratamento é fazer a eminectomia, que lá na frente eu vou falar para vocês na parte cirúrgica. Então, olha só, vamos acompanhar esse vídeo aqui para ilustrar, tá, como que seria a redução, tá, de uma luxação. A paciente está luxada, ela numa cadeira odontológica, exemplo bem típico, tá, após um tratamento. E aí a gente vai colocar os dedos polegares nos molares e apoiar na base da mandíbula. Olha lá. O movimento é para baixo e para trás, para poder encaixar. Ó. Só para que vocês entendam, olha essa imagem aqui. Ó. A cabeça do côndilo está à frente da eminência articular. Então, eu tenho que baixar a mandíbula para sair do obstáculo. Ó, eu baixo e depois chego para trás. Ok? Aí você pode fazer esse movimento simultaneamente, ou então, primeiro um lado e depois o outro. Perdão que passou, deixa eu voltar para o vídeo aqui. O paciente sente muita dor, professor? Sente.
Tá? Na verdade, assim, não é aquela dor absurda, tá? Ele sente dor, tá um incômodo ali. Tanto é que ela está aguentando, ela não está chorando de dor, mas sente dor. Então, Eu lá, digo assim, na hora que você está fazendo essa manobra, dói incomoda. muito, será? Não, incomoda bem, mas assim, não é nada que precise você fazer uma anestesia para isso, tá? Incomoda, mas não é nada que vá contraindicar fazer sem anestesia. E é relativamente simples, ó. Pronto, ó. Entrou em posição. E aí eu costumo fazer uma bandagem depois, né, com a atadura aqui, e oriento esse paciente a fazer uma alimentação mais leve, pastosa, nos próximos 2 dias. E evitar estar abrindo muita boca. Mas é bom isso aqui, você, enfim, ter a experiência de executar esse procedimento, tá? Mas do ponto de vista teórico, é essa demonstração que eu mostrei para vocês. Agora, um outro problema que é bem, eu diria, não é difícil de tratar, mas que gera uma complicação muito grande para o paciente, as anquiloses de ATM. Tá? Que nada mais é do que a fusão do côndilo com a cavidade articular. Então, a gente ainda tem até uma classificação de anquilose intracapsular e extracapsular. A intracapsular é anquilose mesmo, verdadeira, né, que é uma fusão óssea, pode ter também formação de tecido fibroso, ou uma combinação das duas coisas, mas realmente funde, né, a cabeça do côndilo com a cavidade da articulação. Pode ser causada por trauma, por fratura, né, alguma cirurgia prévia. Imagina um paciente que já sofreu várias cirurgias, aí faz uma fibrose daquela área, infecção também. Sinais e sintomas são bem típicos. O paciente não consegue abrir a boca, não é totalmente, mas com a limitação significativa, e também os demais movimentos mandibulares, né, de lateralidade e protrusão. Exame por imagem, o exame ideal é a tomografia. Claro que para diagnóstico, a raio-x panorâmico ele já vai nos dar uma ideia, né, já vai ver a deformidade, mas a tomografia que vai me mostrar com grande precisão essa anquilose. A extracapsular, eu diria que você não tem essa fusão propriamente dita do côndilo com a cavidade articular. No entanto, você vai ter, eu diria, alterações no processo coronoide, no músculo temporal. Então, é mais comum quando você tem até, por exemplo, um caso de trauma. Vamos pensar um trauma na região de osso zigomático. Aí, uma fratura de osso zigomático pode bloquear a movimentação ali do coronoide e o paciente não conseguir abrir a boca de forma precisa, de forma adequada, ok? Tem casos que podem ter também alargamento ou hiperplasia do coronoide, trauma do zigomático, como falei, infecções. Então, vai ocorrer a mesma coisa, a limitação de abertura de boca, tá? Normalmente, a restrição não é tão grande quanto a anquilose intracapsular. Não tem uma restrição completa. E o exame por imagem é o mesmo. Tomografia computadorizada, radiografias, mas a tomografia ela vai ser mais precisa, né? E aí a gente vai avaliar como um todo o que está causando essa anquilose. Bom, vou mostrar aqui a caso de 2 pacientes meus. Esse paciente aqui nos procurou. Pela história dele, o parto foi com fórceps, quando nasceu, né? Aí teve um trauma aqui na região de côndilo, certamente. Mas, enfim, deve ter tido uma hemorragia, algum trauma ali. E ocorreu uma anquilose. Olha aqui, ó, TM direita, com uma irregularidade bem grande. Tá? Você tem uma limitação, uma diminuição do espaço intraarticular. E aí você vê essa grande deformidade. E olha o corte axial também, como a gente pode observar. O sonho desse paciente era comer um sanduíche. Ele abria a boca nem meio centímetro, muito pouco. E olha essa deformidade associada que tem, né, o desvio de mandíbula, retroignatia também. E aí, essa outra paciente também deve ter aqui esse aqui deve ter uns 16 anos e essa paciente aqui uns 7, 8 anos. Ela de forma semelhante, as imagens aqui mostram o côndilo deformado, a gente vê a fusão do côndilo, da cabeça do côndilo com a cavidade articular, a imagem aqui também.
Aí, na segunda parte da aula, eu vou mostrar a cirurgia desses dois pacientes para vocês e como foi o tratamento.